Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Que Jesus nos fortaleça, nos abençoe. Nós estamos ao vivo aqui na página Facebook do Alvorecer. Nós temos nosso irmão Adnilson, um grande irmão do Centro Espírita Filhos da Luz, vice-presidente lá. Hoje vai nos brindar com uma palestra. Mas para a gente iniciar, eu vou ler uma página do Caminho, Verdade e Vida, lição 154. Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Versículo 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, no entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho, e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então, com esta página, meus irmãos, nós vamos elevar ao alto o nosso pensamento, o nosso sentimento. Em primeiro lugar, agradecendo as bênçãos derramadas sobre nós. Agradecer a presença de Jesus através das suas lições, através dos mensageiros que com ele trabalham e junto de nós estão nos auxiliando, nos incluindo, nos conduzindo para o bem. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado, pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. E que essas bênçãos, Senhor, se esparjam por toda a humanidade, aonde havendo a dor, o sofrimento, o desespero, as intenções de suicídio, possam seus mensageiros lá estarem, auxiliando, socorrendo e abençoando. Mas que nós, trabalhadores na seara do Cristo, possamos nos dispor a fazer a nossa parte em benefício dos nossos irmãos que trilham a jornada encarnatória conosco, que possamos abrir o nosso coração, o nosso sentimento e nos colocar à disposição de Jesus para socorrer
para servir e trabalhar em teu nome. Como nos disse a página, renunciemos às coisas particulares que nos agradam para podermos servir de melhor maneira a seara do Cristo. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir aqui estar reunidos em teu nome através da internet. E que as bênçãos aqui derramadas, que os fluidos derramados de mais alto, possa chegar a cada lar que nos assiste e que estão conosco nesta palestra bendita. Em teu nome, em nome desses amigos espirituais benditos, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para iniciar o nosso trabalho da noite, a nossa palestra em nome de Deus. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Um breve comentário da página. Ali, a princípio, né, como a gente ainda entende humanamente, né, leva ao pé da letra as coisas que Jesus nos ensina, a gente vai achar que renunciar é abandonar. E ao contrário, na realidade, a renúncia é a renúncia de nós mesmos para podermos cada vez mais servir, cada vez mais estarmos à disposição daqueles que estão ao nosso redor, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, daqueles que nos procuram nas casas espíritas, que nós possamos nos dispor, né, renunciando a nós, às nossas prazeres, aos nossos gostos, né, para podermos sobrar mais tempo nas nossas vidas, para podermos servir. Porque são sagrados os laços que nos prendem uns aos outros. E esses laços não devem ser rompidos na fuga, na realidade. Não é uma renúncia, na realidade é uma fuga em que a gente realiza para se afastar dos problemas. E aí Emmanuel esclarece como Jesus renunciou. E Jesus, então, sendo nosso guia e modelo, é a ele que devemos seguir. Jesus esteve o tempo todo com os seus amigos, com os seus discípulos, com os seus parentes, sim. Né? Ele esteve junto, realizando o melhor que ele fez em benefício daqueles que o maltrataram, que o desprezaram, estava junto. Então é isso. A renúncia não é renunciar às pessoas, às circunstâncias da nossa vida, mas renunciar àquilo que a gente gosta de fazer. Porque a gente precisa do tempo para realizar esses laços sagrados, os trabalhos sagrados que são a nossa missão. Então, o que nos sobra para renunciar? Nós mesmos. Porque a gente não pode renunciar às pessoas que estão nos buscando em socorro. Então, já que a gente quer se dispor ao trabalho com Cristo, a renúncia deve ser aquela da nossa própria personalidade, dos nossos próprios desejos, né? Para poder ser a gente ter o lazer, mas a gente precisa se equilibrar dentro disso, né? Para poder se disponibilizar cada vez mais. Porque a gente vê os espíritos evoluídos que vieram na Terra, né? Esses, a gente vê como eles renunciam. E renunciam em graus elevadíssimos, porque são mais evoluídos que nós. Eles não têm tanta necessidade do lazer como nós, ainda imperfeitos. Por isso, eles renunciam muito mais. E todos eles ao lado daqueles que necessitam. Então, essa é a mensagem, né, no meu entendimento, que a página, né, nos traz, esclarecendo esse versículo de Jesus. Porque, realmente, se a gente for olhar a vida de Jesus, como ele trabalhou, como ele fez, a renúncia que ele quis dizer não é dessas coisas em realidade. É renunciar às necessidades disso. O apego que a gente tem a essas coisas. Essa é a renúncia. Desapegar não é abandonar. Desapegar é se equilibrar dentro disso para poder servir melhor. Tá bom? Então, que Jesus continue nos abençoando.
nos fortalecer. E eu agradeço desde já a presença do Adnilson, e eu passo a palavra a ele para a sua palestra de hoje, que é... Vamos lá. Perturbação espiritual. Olha que coisa linda que ele vai falar para nós. Adnilson, à vontade, meu irmão. Eu volto no final. Jesus te abençoe. Obrigado. Então, muito boa noite a todos, muita paz, e que Jesus, nosso Mestre, envolva os nossos corações, e que possamos continuar aqui sintonizados sobre a assistência dos benfeitores espirituais, que, em especial, dirigem e sustentam toda a atividade do Centro Espírita Alvorecer. Agradecer a oportunidade e que possamos realmente, como tem a proposta, né, de darmos conta do nosso trabalho. E hoje, como disse o Inácio, teremos a oportunidade, então, de refletir esse tema, perturbação espiritual, que, na verdade, está na segunda parte de O Livro dos Espíritos, ou do Mundo Espírita, né? Ou Mundo dos Espíritos, que é o capítulo 3. Então, segunda parte de O Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos. E ali a gente vai tratar da volta do espírito, né? Retornando ao mundo espiritual, extinta a vida corpórea, né? E ficamos com essa parte, com esse item, vamos dizer assim, de algumas perguntas do Livro dos Espíritos com relação à perturbação espiritual que Allan Kardec, então, vai perguntar aos benfeitores espirituais. Né? Até me recordo quando o Inácio, fazendo esse convite, né, da programação, aí me recordei do livro Perturbação Espiritual. Achávamos até no primeiro momento que seria, né, relacionado à obra Perturbação Espiritual do Manuel Filomeno de Miranda. Né? Mas ali a gente vai entender também toda a perturbação espiritual que é causada pelos espíritos que já retornaram ao mundo espiritual, né, que se organizam no mundo espiritual, né, principalmente com o objetivo, né, de atrapalharem o programa do Cristo que precisa ser cumprido aqui na Terra. Então, é um tema, assim como disse o Inácio, fundamental para cada um de nós. E como nós temos tido a oportunidade de fazer essas palestras online, e a gente tem tido assim, muito retorno de pessoas que estão nas suas casas, e acaba que algum familiar vai ter a oportunidade, muitas das vezes, através até mesmo do nosso convite, ou da gente, por isso que a gente às vezes pede, né? Vamos compartilhar, porque é uma oportunidade que nós estamos tendo de levar essa mensagem de Jesus a esses corações, né? Que nós sabemos que muitas pessoas ainda têm muita dificuldade de procurar uma casa espírita, talvez por falta de informação, de uma orientação correta, né? E hoje estão tendo a oportunidade. Então, para nós está sendo assim uma oportunidade, para nós espíritos, uma oportunidade assim, maravilhosa de poder levar o Evangelho redivivo, que é o Espiritismo. Sabemos que o Espiritismo é essa promessa de Jesus que se cumpriu no dia 3 de outubro, ou melhor, no dia 18 de abril de 1857, com o lançamento desta obra, que é o Livro dos Espíritos. Eu falei 3 de outubro, porque acabei me lembrando aqui do nascimento do codificador da doutrina espírita, que vai ser o mês que vem, dia 3 de outubro, né, de 1804, quando reencarna, então, Allan Kardec, que vai ser o espírito, né, que vai reencarnar para codificar a doutrina espírita. Então, o Espiritismo é essa promessa de Jesus que se cumpriu aqui na face da Terra, né? O Evangelho redivivo.
Então, eu estou comentando isso porque, diante desse tema, né, e lembrando também das pessoas que estão tendo a oportunidade de ver a nossa interpretação sobre a respeito desse momento da passagem, né, enquanto nós estamos encarnados, e no momento, no processo da morte, da desencarnação, como que acontece? Né? Como que é a situação de cada um? É a mesma para todo mundo ou vai depender da situação espiritual, moral de cada um? É exatamente isso que nós vamos ver. E nós somos, hoje na Terra, praticamente, a única religião que trata desse assunto de forma assim, muito mais detalhadas. Né? Algumas pessoas até costumam dizer assim, vocês espíritas, né, não só se comunicam, né, com aqueles que já retornaram ao mundo espiritual, né, mas também falam como que eles vivem do outro lado da vida. Aí nós costumamos dizer assim, não, nós não falamos, né, nós apenas divulgamos, porque na verdade é uma revelação dos espíritos, como que é a situação deles agora no mundo espiritual. Então, nós temos várias obras, né? Nós pegamos a série, por exemplo, do Espírito André Luiz, que é muito importante, que é uma coleção da vida do mundo espiritual, contando assim detalhes. Nós temos lá a primeira obra, né? Com detalhes de como que é uma colônia espiritual. Né? Não é a primeira informação, né? Mas é uma obra clássica da doutrina espírita que fala, né, sobre a questão das colônias espirituais e como que é a vida social no mundo espiritual. Então, tem muita gente que fala isso, né? Que nós, espíritas, temos essas informações assim, de forma assim, muito detalhada de como que é a vida no mundo espiritual. Então, diante disso, nós vamos ter a oportunidade agora de refletir uma mensagem belíssima, já que nós estamos dizendo aqui que o Espiritismo é o Evangelho redivivo, e vamos trazer aqui exatamente uma mensagem que está lá em Mateus, no seu capítulo 17, versículo 1 a 13, que é aquela famosa passagem que eu gosto muito, que é a transfiguração de Jesus lá no Monte Tabor. Muito bem descrita ali, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 17, 1 a 13. E a gente gosta muito, eu particularmente, porque nós temos ali revelações importantes do próprio Jesus falando para a gente, né, daqueles que já haviam retornado, né, à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Nesta passagem também, nós vamos ver o diálogo de Jesus, né, com Pedro, João e Tiago a respeito da reencarnação. Então, ao mesmo tempo, nós temos nessa mensagem linda desse encontro de Jesus ali com esses três discípulos, né? Pedro, Tiago e João, né? Que é o irmão de Tiago, que é muito interessante. Então, nós vamos ter ali, né, a comunicabilidade dos espíritos, né? Vai falar sobre a reencarnação, né, que é a pluralidade dos mundos habitados, né? Isso é maravilhoso. Né? Então, não somente os espíritos falam sobre isso, mas nós vamos trazer aqui essa passagem para dar início, então, à nossa reflexão de hoje com relação à perturbação espiritual, ou seja, o que acontece com o espírito após a sua desencarnação, em que estado ele se encontra. Então, por isso, nós vamos ler aqui, com muito carinho, né, essa passagem que está em Mateus, capítulo 17. Né? Então, diz assim, ó, 6 dias depois, Jesus chamou a Pedro, Tiago e João e os levou para o alto monte para poderem ficar sozinhos. E, abrindo parênteses aqui, quando a gente lê um versículo como esse, nós lembramos de Emmanuel, ou de Alcione, no livro Renúncia,
da dedicação deles com relação ao estudo minucioso da mensagem de Jesus. Tá? Estudando palavras, versículo por versículo. Então, olha só esse primeiro versículo. 6 dias depois, Jesus chamou a Pedro, Tiago e João e os levou para um alto monte para poderem ficar sozinhos. E o livro que o nosso querido irmão Inácio leu para a gente aí, Caminho, Verdade e Vida, nós vamos encontrar ali um capítulo, exatamente o capítulo 128, quem tiver a oportunidade de conferir lá depois, que nós não vamos ler esse capítulo aqui, né, chamado Dádivas Espirituais. E nós vamos ver o Emmanuel comentando exatamente esse trechinho aí. Por que que os outros não participaram deste momento sublime da transfiguração de Jesus? E o Emmanuel vai dizer que apenas esses aí estavam em condições de participar desse momento. Levando a gente a entender também das reuniões mediúnicas realizadas pelas instituições espíritas, que ela não é uma reunião privada, é uma reunião fechada, as pessoas têm que estar preparadas para participar de uma reunião como essa. Observe que Jesus, já há 2000 anos, já convida apenas os 3, né? Diante de um fenômeno que ia acontecer e que o próprio Jesus vai dizer para eles, para não contarem para ninguém o que aconteceu ali, até o momento certo. Então, olha que coisa impressionante. Então, vamos seguir com a passagem. Ali, Jesus se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Também apareceram diante deles, e ambos começaram a conversar com Jesus. Olha que coisa linda, né? De repente, Moisés e Elias também apareceram diante deles e ambos começaram a conversar com Jesus. Então, na transfiguração ali de Jesus, surgem essas duas figuras simbólicas, né? 2 varões, e começam a dialogar com Jesus. A tal ponto que Pedro, então, vai dizer assim a Jesus: é bom que nós estejamos aqui. Nessa tradução que eu estou usando aqui. Tem uma que o Pedro diz assim: como é bom estarmos aqui. Né? Aqui está assim: é bom que nós estejamos aqui. Senhor, né? Se quiser, eu posso construir aqui tendas, uma para o Senhor, né? E uma outra para Moisés, né? E para Elias. Então, olha que momento maravilhoso. Né? Então, por que nós estamos trazendo essa mensagem aqui? Né? Nós vamos comentar exatamente isso. Então, esse primeiro momento é para a gente dizer da condição, obviamente, de Moisés e Elias, né? Participando desse momento sublime na vida dos discípulos. Né? Imagine a felicidade, a alegria de Pedro, ao ponto de dizer ali, ou seja, foi tão grande a felicidade de Pedro que falou: vamos construir 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, para Elias. O que isso quer dizer? Né? Não somente a continuidade da vida. Então, é Jesus que está revelando para nós aqui a continuidade da vida. Outro princípio básico da doutrina espírita que está sendo revelado nesta passagem maravilhosa de Mateus, no capítulo 17. A comunicabilidade, não só a aparição, mas eles conversam entre si. Não é? Então, olha que passagem belíssima. Por quê? Porque muitos dizem que somos nós que evocamos os espíritos, não é? Que nós queremos conversar com os mortos. Não, são os próprios espíritos. Nós vemos aqui Jesus abrindo as portas do mundo espiritual, né, para esse fenômeno, para que ficasse ainda registrado no Novo Testamento.
É uma passagem assim belíssima, né? E aí, continua Mateus, agora no versículo 5. Pedro mal tinha acabado de falar quando uma nuvem brilhante apareceu e os envolveu. E da nuvem também viu uma voz que dizia: Este é o meu filho. Eu o amo muito e ele me dá muita alegria. Ouçam-no. Então imagine, meus irmãos, né? Essa oportunidade que os discípulos tiveram. É uma passagem que tem muitas informações, muitos ensinamentos, né? E, acima de tudo, é uma passagem extremamente consoladora. Porque, né, este é o meu filho, eu amo muito, ele me dá muita alegria. Ouçam-no. Então está dizendo para a gente ouvir Jesus, para que tenhamos fé. Lembram lá quando nós estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, há muitas moradas? Crê em Deus, mas crê em mim também, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E eu fico imaginando aqui, que morada? Onde estaria Moisés? Onde estaria Elias? De onde eles vieram e ali participaram desse banquete espiritual, né, que é a transfiguração de Jesus naquele momento, né, arrebatando definitivamente o discípulo Pedro. Né? Então, após eles ouvirem isso, diz Mateus, no versículo 6, quando os discípulos de Jesus ouviram aquilo, ficaram com tanto medo que caíram de bruços. Jesus, então, amorosamente, carinhosamente, aproxima-se deles e os toca. E diz assim: levantem-se, não tenham medo. E quando eles olharam, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Né? Ou seja, terminou ali aquele fenômeno, né, da transfiguração. Então, é uma passagem linda, maravilhosa, com relação, né, à comunicabilidade dos espíritos e a questão da reencarnação que nós vamos ver agora. Né? E, obviamente, a pluralidade dos mundos habitados. Né? Porque os discípulos estavam ali com Jesus, e de onde que veio Moisés e Elias? E aí, após Jesus tocá-los, eles então observam que não tem mais ninguém, eles começam a descer o monte. E Jesus então vai dizer aos seus discípulos, e aí aquele momento que o Emmanuel faz observação para a gente no livro Caminho, Verdade e Vida. Não digam nada a ninguém a respeito do que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Então os discípulos perguntaram: Mestre, por que os doutores da lei dizem que Elias deve vir antes do Cristo? Observem que eles acabaram de participar da transfiguração com Jesus, eles estão descendo, é uma sequência. Né? Mateus anota toda a sequência, eles descendo. E eles vão aproveitar, já que viram Elias, eles vão lembrar disso. Por que os doutores da lei dizem que Elias deve vir antes do Cristo? E Jesus lhes respondeu: de fato. Ou seja, Jesus confirmando essa promessa que estava lá. Elias virá e colocará todas as coisas em ordem. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Ao contrário, eles fizeram com Elias o que quiseram e agora tratarão o Filho do Homem exatamente da mesma maneira.
Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de quem? De João Batista. Então, princípio básico da doutrina espírita, a reencarnação, a pluralidade das existências. E quem é que está nos revelando isso? Allan Kardec? O Livro dos Espíritos? Não. O Livro dos Espíritos é o Evangelho Redivivo, trazendo de novo a mensagem de Jesus que não foi entendida na época por muitos, porque muitos entenderam, outros não, e como diz Jesus lá na promessa, né? Eu enviarei o Consolador para que fique eternamente convosco, para dizer tudo aquilo que eu disse e muito mais ainda. Então, hoje nós estamos aqui, no ano de 2021, estudando essa mensagem dessa forma. Tá? E dizendo o quê? A mesma coisa à luz da doutrina espírita. Então, olha o que Mateus anota nesse versículo 3 do capítulo 17. Então, os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Então, está claramente aqui dizendo para cada um de nós que João Batista é a reencarnação de Elias. Então, e aí, meus irmãos, se Jesus está revelando aqui, olha o que fizeram, né, com João Batista. Ou seja, né, de fato, Elias virá e colocará todas as coisas em ordem. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e não reconheceram. Ao contrário, eles fizeram com ele, com quem? Com João Batista. Então, João Batista teve uma morte muito dolorosa. João Batista, ele foi decapitado, né? E aí já, praticamente, a gente já entraria em perturbação espiritual. Né? Ou seja, João Batista passa por esse processo da desencarnação, né? E já, não, claro que imediatamente, mas está ali já, né? Agora como Elias, na transfiguração com Jesus ali. Moisés, Jesus e Elias. Olha o João Batista agora, do outro lado da vida, né? Se materializando ali na presença dos discípulos. Então, veja que momento sublime na vida deles, né? Porque eles sabiam também o que havia acontecido com João Batista. Todos estavam assustados. Né? Como que fizeram aquilo com João Batista? Né? E, de repente, agora está ele ali. Né? Então, por isso que eu falo que é uma passagem que a gente tem que estudar com muito carinho. Né? Por isso, o pedido, né, dos benfeitores espirituais para que a gente possa estudar essas passagens belíssimas, né? Versículo por versículo. Como que tem ensinamento aí? Né? Então, só aqui a comunicabilidade dos espíritos, né? O mundo espiritual, a questão da reencarnação. É maravilhoso isso. Né? E daí, essa campanha maravilhosa que a Federação Espírita está fazendo com relação ao Evangelho Redivivo, que é o lançamento daquelas obras, para que a gente possa estudar, né, o Evangelho no Novo Testamento. Então, isso é maravilhoso. Bom, nós vamos trazer agora uma passagem que está em João, no capítulo 20, versículo 19 e 23. Esse é o penúltimo capítulo, né? Obviamente, e o último seria o 21. Ou seja, é novamente Jesus agora aparecendo para eles junto ao lago de Tiberíades. No capítulo 20, é o retorno de Jesus. Então, olha que coisa maravilhosa, né? João, capítulo 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Olha que momento interessante esse que João descreve. Chegada, pois, a tarde então era uma tarde, era o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo de quem? Dos judeus. Nós estamos hoje em nossas casas, né?
em cumprimento de uma lei divina, porque nós estamos, acima de tudo, respeitando, né, a lei de saúde pública e, acima de tudo, a lei divina, né, e aguardando o momento oportuno para que a gente possa voltar às nossas atividades, né. Então, no caso dos discípulos na época, eles estavam com medo dos judeus, porque se Jesus foi preso, condenado, né, e foi crucificado, então eles fogem e ficam escondidos lá, cerradas as portas. E aí, então, Jesus se apresenta, meus irmãos. E dizendo isso, mostrou-lhe suas mãos e ao lado. Né? Ou seja, as suas feridas nas mãos e no seu lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo Jesus. Então, é João descrevendo isso no capítulo 20, versículo 19. Então, primeiro eles vão ter aquela oportunidade lá em Mateus de ver Moisés e Elias. E agora é o próprio mestre cumprindo a promessa para eles. E retorna novamente. Ressurge. Né? É a ressurreição? Sim. Né? Porque Jesus é um espírito puro. Bem-aventurados puros de coração, porquanto verão a Deus. Jesus é o espírito puro. Jesus não está sujeito à reencarnação. Né? Então, ou seja, a ressurreição é o coroamento da reencarnação. Assim acontecerá com todos nós, do átomo ao arcanjo. Questão 540 lá do Livro dos Espíritos. Né? Então, Jesus vai dizer isso a eles ali. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ou seja, quando nós temos a oportunidade de estudarmos a obra Paulo e Estevão, nós vamos ler ali uma nota do Espírito Emmanuel, dizendo para nós o que é Espírito Santo, senão a pleiade de espíritos que vão, a partir daquele momento, dar toda a assistência espiritual aos discípulos de Jesus. Né? Então, por isso que Jesus está dizendo para ele, recebei o Espírito Santo. Então, Jesus vem, vai dar toda ali uma diretriz de trabalho, né, para que eles pudessem curar, pregar o Evangelho, sobre a assistência do Espírito Santo, que, segundo o Espírito Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, uma nota que está lá no rodapé, que é exatamente a pleiade de espíritos, ou um grupo de espíritos superiores, que vão coordenar todo esse trabalho, assim como acontece conosco na nossa casa espírita. Os benfeitores espirituais que dirigem os departamentos das nossas instituições. Então, veja que momento maravilhoso. Então, agora é Jesus que retorna. Então, mais uma vez, nós vamos entrar aqui com relação ao nosso tema. Nós vamos... por isso que eu quis trazer, né, essa reflexão, já que nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, que é o Evangelho Redivivo, a doutrina espírita, né? Então, nada melhor do que a gente começar com a mensagem do próprio Cristo, revelando para a gente a continuidade da vida, né? A vida no mundo espiritual, como que é um espírito dessa natureza, como Jesus, né, que após uma crucificação retorna para conversar de forma amorosamente carinhosa com os seus discípulos amados. E nós vemos hoje, à luz da doutrina espírita, lendo várias obras espíritas, de quantos espíritos, após a sua desencarnação, já dão continuidade às suas atividades. Observamos no livro Os Mensageiros, quantos espíritos, após a sua desencarnação, são acolhidos pelos benfeitores espirituais e dormem. E a espiritualidade aguardando para que as suas consciências agora despertem no mundo espiritual para darem continuidade à sua evolução espiritual. Né? Então, por isso eu quis trazer essa primeira reflexão. Então, no capítulo 1, por exemplo, do livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, então nós vamos ali um pequeno resumo, né, que Allan Kardec faz. Então,
Essa é outra obra, antes da gente chegar lá na pergunta, né, do Livro dos Espíritos, esta obra aqui, O Céu e o Inferno. Então, essa obra é uma obra que faz parte da codificação, né? Ela é maravilhosa por quê? Olha o título do livro, O Céu e o Inferno. Então, como o livro é dividido em duas partes, a primeira parte, Allan Kardec vai dar toda uma explicação ali a respeito da vida, da morte, né? Desse momento de transição, né? Da passagem do espírito à vida espiritual, da vida material à vida espiritual. E na segunda parte nós vamos ter ali o relato dos espíritos felizes no mundo espiritual e o relato dos espíritos em estado de perturbação no mundo espiritual e aqueles que trazem o seu relato a respeito da sua situação agora no mundo espiritual. Então, o relato feliz, né? Ou melhor, os relatos felizes dos espíritos, representa o céu, é como se o espírito estivesse ali no céu. Como que você está aí? Qual é a sua condição? Eu estou muito feliz aonde eu estou aqui. Estou representando ali o céu. E alguns espíritos, nesta obra, né, Kardec vai inserir ali uma série de comunicações a respeito dos espíritos infelizes no mundo espiritual. Qual é a sua condição aí? Olha, eu não sei nem aonde eu estou, né? Eu me sinto aqui num estado de perturbação espiritual, ou seja, é como se o espírito estivesse vivendo ali um inferno, né? Daí, Kardec, com certeza assessorado ali pelos benfeitores espirituais, escolher de forma tão maravilhosa o título dessa obra, O Céu e o Inferno. Então, o que diz Allan Kardec com relação a essa passagem, né, que está aí no livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo 1, item 6. Ele diz assim: na passagem da vida corpórea à vida espiritual, produz-se ainda outro fenômeno de importância capital, é o da perturbação. Nesse momento, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades e neutraliza, ao menos parcialmente, as sensações. Ela fica, por assim dizer, em estado cataléptico, de sorte que quase nunca é testemunha consciente do último suspiro. Aí olha o que Kardec coloca no finalzinho desse texto. Dizemos quase nunca, porque há um caso em que ela pode ter consciência, como veremos em breve. Aí depois a gente entra lá e estuda assim, de forma mais detalhada essa mensagem que Allan Kardec está falando para nós aqui. Então é muito interessante. Ó, nesse momento, a alma experimenta, né, esse momento de perturbação, uma espécie de entorpecimento. Ou seja, qual a importância disso? Kardec vai dizer ali, ele vai paralisar momentaneamente suas faculdades. Por quê? Porque isso vai ajudar agora no processo de desligamento do espírito do corpo físico. Então, para auxiliar quem? Os benfeitores espirituais que têm essa missão, que têm esse trabalho, que têm esse compromisso, né? Então, como todo processo desencarnatório, toda desencarnação, ela tem a assistência dos benfeitores espirituais. Seja lá qual for o tipo de desencarnação, tem assistência ali. Então, dependendo da condição do espírito, então, paralisa-se momentaneamente as suas faculdades. E essa palavra aqui que Kardec utiliza, ela é fundamental também. Qual é? Neutralização, ou seja, neutraliza, ao menos parcialmente, as sensações. Porque quando nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, a sensação, sofrimento dos espíritos, né, de retorno ao mundo espiritual, porque o espírito, né, dependendo do tipo da desencarnação, ele sente, né, tem as sensações. Se foi morte por fogo, por afogamento, por um acidente de carro, né? Então, o espírito,
Ele sente aquela, é a percepção, é a sensação, é o sofrimento do espírito. Então, veja que coisa interessante. Então, neutraliza menos, ao menos parcialmente, as sensações. Então, dependendo sempre da condição do espírito. Né? Porque muitos espíritos sentem essas sensações. Né? Então, ela fica, por assim dizer, nesse estado cataléptico. Né? Então, dizemos quase nunca, porque há casos em que ela pode ter consciência, ou seja, muitos espíritos têm essa consciência. E a gente pode, no livro das obras do André Luiz, nós temos lá vários casos de processo de desencarnação, como que é para cada um. Então, a perturbação, ela pode, então, ela ser considerada como o estado normal no instante da morte. Kardec está revelando isso para nós. A perturbação, ela pode, então, ser considerada como um estado normal no instante da morte. Então, a sua duração, ela é indeterminada. Ela varia, diz Allan Kardec, de algumas horas, isso é importante, a alguns anos. A perturbação pode, então, ser considerada como estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada. Varia de algumas horas a alguns anos. À medida que a perturbação ela se dissipa, a alma fica na situação de um homem que sai de um sono profundo. As ideias são confusas, elas são vagas e incertas. Vê como através de um nevoeiro. Pouco a pouco a vista clareia, a memória volta e reconhece a si mesmo. Mas esse despertar é bem diferente de acordo com os indivíduos. Nuns, diz Allan Kardec, é muito calmo e propicia uma sensação deliciosa. Em outros, é cheio de terror e de ansiedade e produz o efeito de um horrendo pesadelo. Então, olha que texto maravilhoso, é quase que um resumo que Allan Kardec faz lá no Livro dos Médiuns a respeito da perturbação que acontece com todos no momento da passagem, no momento da desencarnação, no momento da morte. Então, por que nós estamos falando para todos? Todo mundo tem, porque Kardec diz ali, ó, ela varia de algumas horas. Então, dependendo da situação do espírito, algumas horas ali, e daqui a pouco o espírito já está, né, junto com seus entes queridos, que já retornaram ao mundo espiritual. E nós temos, por exemplo, lembrando aqui, do nosso querido irmão Jacó, que enquanto estava encarnado aqui, era o nosso querido Frederico Figner, né, que foi lá diretor da Federação Espírita Brasileira, e, através das mãos abençoadas de Francisco de Xavier, trouxe uma belíssima obra para nós. Principalmente, ele vai dizer a quem? Esta obra é para vocês, meus bem-amados espíritas. Por quê? Porque ele vai contar a situação dele agora no mundo espiritual, de todo o trabalho que ele fez aqui e qual foi lá, né, vamos dizer assim, a recompensa que ele teve. E eu costumo dizer, assim, estudando com muito carinho, recentemente a gente fez um estudo, né, sobre o nosso querido irmão Jacó, do livro Voltei, e não temos dúvidas do merecimento que ele teve. Imagine você ter a oportunidade, durante o seu processo de desencarnação, estar sob a assistência de uma filha, que era Marta, filha de Frederico Filho, que já estava desencarnada, né? E a assistência de Bezerra de Menezes. Né? Então, ele é assistido ali durante esse processo, desencarna e já está ali aos braços de Bezerra de Menezes,
do nosso querido irmão Andrade, que está ali assessorando ali todo esse processo. E ele segue ali já, né, com o grupo. Bezerra de Menezes vai dizer, ó, vamos aguardar aqui um pouco, que estamos esperando a chegada de uma professora. Uma professora acabou de desencarnar, eles estavam aguardando a chegada dela. E o próprio Frederico Filho, o nosso irmão Jacó, ele vai relatar quando ele vê essa professora. Ele observa, né, a luminosidade, a claridade daquele espírito. Uma professora, né, ele ficou assim encantado de ver aquele espírito. Né? Uma atividade nobre aqui na Terra, na área da educação, e ele se surpreende ali de ver aquele espírito e ele, né, com todo o trabalho que havia realizado, com todo o estudo que ele tinha da doutrina espírita, todo o trabalho que ele fez, mesmo assim, ele não se reconhece, ele assim, não está muito satisfeito, né, com o que ele estava irradiando naquele momento ali. Ele observava que ele não tinha assim, nenhuma luz. Né? Então, esse foi o caso do nosso querido irmão Jacó, que nessa obra belíssima, né, costumo dizer que são 154 páginas, mas é um livro que tem revelações belíssimas ali. Né? Então, esse é um caso. Ele tem a desencarnação, está sob assistência, ele tem os seus momentos de perturbação ali, espiritual, mas está sob a assistência dos benfeitores espirituais, o merecimento que ele tem. E, de repente, ele já vai ali, a memória dele vai voltando, ele vai tomando consciência, já vê a filha, vê todo mundo, pronto, daqui a pouco já está um pouco já adaptado. Ainda com muita dificuldade, porque ele está sendo amparado ali. Isso é um caso. No finalzinho aqui, a gente vê que Kardec coloca assim essa frase, né? É cheio de terror, de ansiedade e produz o efeito de um horrendo pesadelo. Né? E aí nós temos, eu falei do nosso querido irmão Jacó, do livro Voltei, então nós temos o livro Além da Morte, aonde o espírito Otília, através de Divaldo Pereira Franco, conta o momento da sua desencarnação. Tá? Então, eu costumo dizer, eu já lembro de ter falado isso algumas vezes lá no Alvorecer, e agora aqui de forma online, esse momento, né, do que aconteceu com a Otília, ela que era uma grande trabalhadora da Mansão do Caminho e fundou, juntamente com o Divaldo, a campanha Alta de Souza, né, com o tio Wilson e o Divaldo, era uma grande trabalhadora, morava lá com o marido, com a filha, né? Tanto é que ela vai escrever essa obra aqui, o livro A Lei da Morte, para a sua filha, mas eram cartas, né, direcionadas à filha, mas acabou virando livro, que é um livro maravilhoso. Né? Então, mostra esse momento interessante. O que aconteceu com a Otília? Né? A Otília, ela tem uma espécie assim, de um ataque fulminante, né, do coração, e ela desencarna, mas ela vendo tudo que estava acontecendo com ela ali, e ela estava tendo assim, noção. E ela então começa a fazer uma prece. Por quê? Olha o que o Kardec fala aqui. E produz o efeito de um horrendo pesadelo. As sensações que ela estava tendo, e vendo aquela situação de velório, de caixão, ela falou, o que está acontecendo comigo? Que pesadelo é esse? Então ela começa a fazer uma prece. Para ela, era um pesadelo. Ela achava que estava sonhando. Ela fazia uma prece para que ela pudesse acordar e sair daquele pesadelo. E aí, resumindo, ela vai entender depois que não era bem assim. Que realmente ela havia desencarnado e ela vai perguntar, né, para a sua mentora espiritual, que era Liebe, porque a Otília, quando estava reencarnada, ela participava da reunião mediúnica e ela era médium vidente. E ela conhecia a sua mentora, que era Liebe. E ela fica ali, né, naquela situação, e de vez em quando pensava na Liebe, se eu desencarnei, onde é que está a minha mentora? Por que eu estou passando por isso? Então, quando ela tem um momento de lucidez ali, em função da prece que ela estava fazendo, apesar do momento de perturbação, ela estava ali orando, para tentar entender o que estava se passando com ela. Né? Então, é muito interessante o que a Liebe responde para ela, né? Por que ela tinha passado por aquele processo de perturbação que não durou horas. No caso
da Otília, no livro diz que foram 2 dias ela vivendo aquele momento de perturbação. E aí ela coloca assim, olha, ante a evidência da desencarnação, procurava orar sem o conseguir, atormentada pela inconformação. Então, eu costumo dizer, quando a gente está fazendo o estudo, né, que eu grifei essa palavra aqui. No caso da Otília, ela estava inconformada com o retorno dela tão breve ao mundo espiritual. Ela achava que ela tinha que viver mais. Então, aquilo causou uma espécie de choque para ela. Né? Então, essa inconformação, apesar do conhecimento que ela tinha da vida espiritual, até que a gente lembrou aqui que ela era uma médium vidente, participava da reunião mediúnica, mas ela não estava interessada ainda em retornar ao mundo espiritual tão cedo assim. Então, isso trouxe uma inconformação. Essa inconformação foi que reteu ela ali no seu corpo físico. Então, esse é o caso da nossa querida irmã Otília, que Allan Kardec aqui traz para nós com relação a esse momento da desencarnação. Né? Já estamos aí praticamente encerrando, né? Nós vamos entrar agora com a pergunta 163 de O Livro dos Espíritos. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Pergunta Allan Kardec. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Né? Na questão 164, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Olha que pergunta interessante. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau, é da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Olha só como que os espíritos continuam respondendo a Allan Kardec. Olha que coisa linda. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Eu acho interessante a expressão que o espírito que deu essa resposta a Kardec, o termo que ele usou. Aquele que já está purificado. Então, imagine Jesus após a crucificação. Né? É imediata. Né? O espírito puro que é Jesus, né? Vive aquele sofrimento, tem aquelas sensações, mas imediatamente Jesus, né? Já sai ali, já tem um encontro com Maria, né? Madalena, depois vai ao encontro dos discípulos, né? E ali que a paz seja convosco. Por isso que eu fiz questão de trazer aquela mensagem ali. Né? Então, por último, Kardec pergunta assim na questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Gente, como é a última aqui, eu vou repetir. Olha o que Allan Kardec pergunta. O conhecimento do Espiritismo vai exercer alguma influência sobre essa duração mais ou menos longa da perturbação? Olha a resposta. Influência muito grande. Não é uma influência grande, não. É uma influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Aí vem o fechamento. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, o conhecimento influencia muito o conhecimento da doutrina espírita. Vai nos ajudar muito, porque ele usou essa expressão aqui, uma influência muito grande, né?
quando a gente tem o conhecimento da doutrina espírita. Mas ele vai dizer aqui que a prática do bem e a consciência pura são, então, o que exerce maior influência para todos nós. Então, daí a importância realmente que a gente tem, né, da gente ter esse privilégio, eu costumo dizer assim, é um privilégio a gente ter o conhecimento da doutrina espírita. Né? Mas nós fizemos questão aqui de trazer com muito carinho a mensagem do próprio Cristo, a mensagem de Jesus, através de Mateus, no seu capítulo 17, e João, no seu capítulo 20, revelando já há 2000 anos atrás que a vida continua. E se nós tivermos a nossa consciência tranquila, a prática no bem e o conhecimento da doutrina espírita nos ajudam muito, com certeza, essa perturbação espiritual, ela praticamente não haverá. Né? Então, imagine que muitas pessoas estão passando nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia. Né? Quantas pessoas têm ligado, procurado, né, a respeito desse momento grave que vive toda a humanidade, o mundo inteiro passando por isso. Né? Mas, como diz Dr. Bezerra de Menezes, esse é um dos momentos mais terríveis da história da humanidade. Mas fiquem tranquilos, porque estáis sob os cuidados especiais de Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso guia. Mas, afirma o Dr. Bezerra de Menezes nessa mensagem, um grande salto para a era da felicidade. Então, essa é uma mensagem que foi trazida pelo Dr. Bezerra de Menezes no dia 10 de novembro de 2019, através do médium Divaldo Pereira Franco. Estamos vivendo um momento muito difícil, um dos mais terríveis da história da humanidade. Mas estamos sob os cuidados especiais de Jesus. E, portanto, um grande salto para ela da felicidade. Muita paz, que Jesus abençoe a cada um de nós. Nossa, a gente agradece a Adnilson, né, por nos brindar aí com essa palestra esclarecedora e muito boa. Né? Que Jesus possa, Adnilson, te abençoar e te fortalecer nesse trabalho que a gente, né, faz aí em benefício de todos, de toda a humanidade. Né? Então, muito obrigado, que Jesus te abençoe. Antes de passar a palavra para o Adnilson fazer a prece, eu vou ver a próxima palestra, dia 30, quarta-feira, sou eu que vou estar aqui falando sobre o dever do Evangelho, capítulo 17, itens 1 e 7. Tá? E na sexta-feira que vem, dia 25, deixa eu ver aqui, gente, dia 25, nosso irmão Pedro Lacerda, falando sobre questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. Tá? No dia 23, na próxima quarta, não sou eu não, é a Ana Cristina. Tá? A Cristina que vai estar falando sobre caridade material e caridade moral. Tá bom? Então, estamos todos já convidados desde já. Eu vou pedir ao Adnilson para fazer a prece final, encerramento para nós. Tá bom, Adnilson? Faz favor. Então vamos, mais uma vez, aproveitar essa oportunidade, esta honrosa oportunidade, porque estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E aproveitar também, meus queridos irmãos, neste momento de prece, lembrar de nossos familiares,
dos nossos parentes, dos nossos amigos. E muitos, neste momento, necessitados dessas vibrações amorosas de paz, de amor, de carinho, de saúde para todos nós. Que eles possam estar neste momento aqui em nossos pensamentos, para que essas vibrações de todos nós que aqui nos encontramos possam irradiar e envolver a cada um deles. Querido Jesus, nosso bom e amado Mestre. Benfeitores espirituais que coordenam as atividades desta instituição Alvorecer. E todos os seus trabalhadores, seus tarefeiros, todos esses que têm honrado o Senhor Jesus nesta instituição. Nós queremos rogar as suas bênçãos, Jesus. Bênçãos de paz, de amor e de carinho para todos nós, encarnados e desencarnados. Necessitados que estamos, Senhor Jesus, assim como estavam os discípulos cerrados em suas casas, nesse momento difícil que passa a humanidade. Mas, como diz Bezerra de Menezes, estamos sob seus cuidados especiais, Senhor. E por isso te agradecemos. Por esse privilégio, por essa honra de conhecer essa doutrina que nos consola, que nos conforta o coração, Senhor. Mas te pedimos, Jesus, porque sabemos que é infinita a tua misericórdia. E que essas bênçãos, então, Jesus, possam alcançar cada coração que aqui estão sintonizados conosco. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos. Então, com esta prece, a gente encerra, né, a nossa transmissão, desejando a todos uma boa noite, um bom final de semana, aproveitando para estudar bastante. Muita paz a todos. Boa noite. Boa noite a todos.